Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissionalcast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo de um jeito altamente estratégico. E nesse episódio de hoje a gente preparou um compilado de insights dos últimos episódios que a gente fez ao longo dessas últimas semanas para trazer para você os melhores insights que você pode ter para pegar, aplicar e acelerar a trajetória e a gestão da tua carreira de maneira estratégica. Então fica comigo ao longo de todo esse episódio, aproveitando melhores momentos de vários episódios para que você possa, ao longo dessa semana, pegar, potencializar e a fazer a sua carreira acelerar. Que foi uma coisa que eu aprendi que é muito importante também. Exato. Não adianta você ser apaixonado só por entregar um resultado se você não tem tempo de construir relacionamento e de mostrar para as pessoas que você está entregando aquele resultado. Boa. Então, para mim, isso é super importante. Você tem que saber esse ponto de se comunicar. Você tem que saber comunicar qual é o teu impacto ali na empresa. Sim. Por que o que você está fazendo é relevante para aquele negócio? Por que você é uma pessoa relevante para esse negócio? E muitas pessoas acabam se apaixonando muito pela expertise, que é pelo conhecimento. E ela só quer focar e estudar, aprender mais, executar muito bem. Encher o LinkedIn. Exatamente. E aí ela não se preocupa em entender quem são. Tem 3 negócios que eu acredito muito. Você tem que ter aliados, patrocinadores e mentores no trabalho. Sim. Aliados podem ser pessoas que são teus liderados ou pessoas que estão até lado a lado contigo, são teus pares, mas são pessoas que são teus aliados nas iniciativas que você está fazendo dentro da empresa. Tá bom. Você tem que ter patrocinadores, que são pessoas que, em reuniões de promoção, reuniões sobre novos desafios, vão ser teus patrocinadores para falar que você vai dar conta daquele desafio, você está Vender alinhado. você profissionalmente, a tua marca profissional ali. Exatamente. E mentores, que não necessariamente precisa ser um mentor formal, pode ser até um mentor informal. Interno. Um mentor interno ali na empresa, mas que tem um bom conhecimento e acaba te direcionando ali naquela empresa. Sim. Pode não ter a voz para te patrocinar, mas te mentora em algumas situações difíceis. Te direciona. Então, quais alguns erros que eu acho que eu cometi? Eu fui uma pessoa muito apaixonada pelo resultado. Tá. Quem vem de empresa júnior tem essa característica também, né? Exatamente. Eu não me preocupava tanto com construir o relacionamento, mas eu também acredito muito em Deus e graças a Deus, assim, ele me direcionou para que naturalmente eu construísse bons relacionamentos. Sim. Então, eu não tinha essa cabeça e não foi intencional, mas o fato de eu entregar um bom resultado e ter uma vontade genuína de ensinar as pessoas de todo o Brasil como que você também entrega um bom resultado com constância, isso fez com que naturalmente eu me tornasse vista e criasse bons relacionamentos. E isso foi acelerando minha carreira. Muito, porque imagina, eu era recrutadora em Recife, olhava para o Nordeste e eu treinava o cara do Sul, que tinha acabado de entrar na empresa. Eu treinava a pessoa do Centro-Oeste. Então, isso naturalmente fez com que o meu nome ele fosse ficando mais conhecido na empresa. Tá. E quando surgissem as oportunidades, eu fosse uma das pessoas que fui promovida. Então, isso foi muito bom. Você falou das promoções. Nessa empresa, eu tive 7 promoções. Então, foi muito acelerado. Sim, foi muito bom. Mas teve um momento que eu senti que eu comecei a estagnar. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Nessas promoções, existiam políticas que precisavam ser quebradas? Por exemplo, assim, na minha época, por exemplo, fala o seguinte, ó, para ser promovido você tem que passar pelo menos 1 ano, 2 anos. Não tinha. Não tinha, Tá. porque era uma empresa que estava em rápido crescimento, Você falou, né, em expansão. mentalidade de startup ali também. Mentalidade de startup. Eu entrei na empresa, tinham 2.000 pessoas. Parece muito, mas eu saí, tinha 14.000. Absurdo, né? Então, tiveram cargos que eu assumi que nem existiam antes, quando eu fui contratada. Então, não tinha como estimar isso de tempo. Tá Tempo não era um critério na Tá época bom. que eu estava sendo promovida. Era muito bom. mais o resultado e a aptidão ali para você dar conta dos novos desafios. Então, imagina que foram 7 promoções muito aceleradas. E eu até fiquei mal acostumada, tá? Passou 1 ano, eu não fui promovida, eu falei, tô fazendo algo errado. E isso aconteceu. E aí eu fui entender, passou 1 ano, não aconteceu a promoção, eu perguntei, o que aconteceu? Me dá um feedback aqui, o que eu fiz errado. Sim, Aí falaram, não, é que agora a gente já tá... O nível de crescimento ainda cresce, mas é mais estável,
mais controlado. Mas aí, quais erros eu acho que eu cometi? Nesse período, eu tive 7 líderes diferentes. Eu tive líderes excelentes, que se tornaram grandes mentores na minha vida. E eu tive líderes muito ruins, que me deram muito trabalho também. Mas eu acho que eu demorei a me posicionar com esses líderes ruins e dar mais feedbacks rápidos. Porque eu acredito muito que, genuinamente, nem todo mundo que está errando, ele intencionalmente está errando com você. Eu acho que você tem que dar a oportunidade da pessoa entender que ela está errando e ver se ela vai mudar ou não. Então, em algumas situações, eu estava com um líder muito despreparado, eu demorei a dar feedback para ele, que eu acho que eu deveria ter dado mais rápido. E depois que eu comecei a dar feedback, minha carreira ela começou a acelerar novamente e isso foi muito importante. Tanto é que eu já tive um líder que era muito difícil e ele começou a sabotar assim, minhas promoções, começou a implicar e começou a criar alguns empecilhos. E aí eu mandei um e-mail para o diretor da empresa e falei, essa situação, não resmungando, mas pedindo feedback, porque ele acompanhava meu trabalho. E aí eu falei, essa situação, houve esse comportamento, teve esse impacto aqui, me ajuda a entender o que eu poderia fazer diferente. E aí ele falou, não, isso aqui não faz sentido, você deveria ter sido promovida. Aí ele me promoveu e mudou aquela liderança para um outro setor. Então, para mim, principal erro, não comunicar aonde você quer chegar dentro da empresa, não comunicar se você quer uma promoção, se você quer se tornar sócio, se você quer assumir, ir para uma outra área, ir para um outro desafio, e não dar feedback para o seu líder quando você conscientemente vê que ele está agindo de uma maneira que não é tão produtiva, que não é tão legal. Acho que você tem que se posicionar mesmo que seja com a tua liderança. Para mim isso é muito importante. Eu dava na época em torno de 12, 14 aulas por dia. Então assim, minha primeira aula era às 6 horas da manhã ou 5h30, a minha última aula era às 10 horas da noite. Então assim, a minha esposa, a minha namorada na época, a gente só se via e a gente tava aquela coisa de crescer financeiramente. Eu falei, meu negócio é esse, eu trabalho, eu ganho. E eu falei, não, mas eu preciso estudar. Porque se eu não mudar alguma coisa, até quando eu vou fazer isso? E eu com fórmula de lançamento lá, mas não conseguia aplicar. E aí eu fui lá e comprei um curso de um cara sobre foco e disciplina. Eu achava eu hiper disciplinado, mas eu falei assim, não, eu sou disciplinado para treinar. Sim. Eu sou disciplinado para comer. Mas eu não estou conseguindo fazer outras coisas fora isso. Sim. E eu comprei um curso do Wendel Carvalho, né, o Método Cronos, e mudou minha vida, cara. Assim, porque eu já usava agenda, assim, eu não tinha muito o que fazer, né? Só que você começa a ver que você tem sempre um gap. Eu poderia estar estudando enquanto eu treinava. Sim. Hoje eu não escuto mais pessoas falar, o que você ouve quando você treina? Podcast. Cara, que você tá no trânsito, o que você escuta? Podcast. Tô estudando, cara. É tempo, se é tempo que eu tô... Otimização. É. E aí eu aprendi isso no curso, que é assim, que é o quê? Cara, você junta tarefas. Se você consegue compilar uma tarefa na outra, você está fazendo 2 coisas. E lógico, não é uma coisa que se demandasse de estudar realmente eu fazer anotação, eu separei um tempo para isso. E aí eu comecei a aplicar isso. Tudo que eu fui aprendendo, eu estudava e aplicava, eu falei, cara, mudou meu jogo. Comecei a entender um novo Paulo ali, onde a disciplina tudo que eu queria aplicar eu conseguiria trazer isso para minha vida profissional. Tá. E em 2017, eu me converti, né, aceitei Jesus, me batizei, eu recebi uma palavra. A gente estava numa conferência da igreja, a gente estava numa transição de igreja também, né, Deus vai operando. E aí, nessa conferência, a gente estava num tempo de oração, e eu abri meus olhos e tinha uma moça parada na minha frente, e ela só falou isso, ela falou assim, olha, o Senhor falou para você aplicar Colossenses 3:23 na sua vida. Eu nunca tinha aberto a Bíblia, por mais que eu já estivesse vivendo ali a vida de cristão, eu estava mudando meu comportamento, mas eu não estudava. Sim. Na hora, né? Fui lá, abri a Bíblia, que a gente estava na conferência, e lá, tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. E aquilo, me impactou de um jeito assim, cara, parece que deu um shift. Eu falei, cara, isso é óbvio. Se eu quero ser o melhor homem para minha esposa, se eu quero ser o melhor profissional para os meus clientes, para quem eu servi, se eu quero ser o melhor pai, sou pai de 2 meninas, se eu quero ser o melhor filho, cara, faça como se fosse para o Senhor. Ponto, não precisamos de outra frase. Então eu ia dar uma aula, eu falei assim, se fosse Jesus aqui, porque eu era meio pavio curto, sabe? O cara que fazia corpo mole no meu treino, eu ficava louco.
Só que, meu, a pessoa também tem problemas. E eu Sim, não tinha sim. aquele amor. Sabe? Aquele amor. Eu tinha um ali. amor pelo meu trabalho. O foco no resultado. Justamente, mas aquele dia ele não precisava tomar mais porrada que a vida já estava dando. E eu comecei a enxergar que ser o melhor treinador não era ir na porrada, porque aquele dia ele precisava de um abraço. Sim. Né? Educação com minhas filhas. Eu comecei a ver que eu não tinha sabedoria nenhuma ao educar, porque o negócio é disciplina, né? E eu vi que falei assim, meu, cadê se fosse com Jesus, como seria? E aí eu comecei a mudar o foco nisso. Eu falei assim, cara, o quanto isso impactou minha vida profissional. Porque aí eu comecei a viver deixar de entregar um trabalho e comecei a entregar um propósito. Falei assim, o Senhor me chamou para isso. Para transformar vidas através da saúde. Porque todo mundo fala assim, sempre assim, meu, saúde em primeiro lugar. Sim. Se você não tiver saúde, você não cuida da sua família, você não trabalha. Mentira. Mas se você não tiver Deus em primeiro lugar, não adianta você ser saudável, ter família e trabalho. E eu falei assim, não, é Deus aqui, né? Buscar primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Total. Eu comecei a cuidar mais da minha saúde porque eu larguei totalmente aquele estilo de vida Extremo. extremo Vamos que eu colocar tinha. extremo? E comecei a aplicar isso e assim, minha vida profissional mudou porque mudou meu cliente. Sim. Tem um ponto interessante sobre isso, né? Eu falo muito lá no meu Instagram. Em tudo que eu faço. Falo isso nas minhas palestras, mentoria. Cara, a ordem, eu chamo do meu time, né? Eu tenho um time que eu desenvolvo que é o time de profissionais SA, né? É aqueles que fazem a gestão da sua carreira como negócio e fazem a diferença no mundo corporativo. Então, eu chamo os meus seguidores ali, a minha comunidade de profissionais SA. Eu falo, os nossos valores são Deus, saúde, família e trabalho. E eu já inverti essa ordem. E Deus me chamou de novo para falar o seguinte, ei, você está invertendo essa ordem. Já coloquei o trabalho primeiro e tive um acidente de carro seríssimo e ia morrendo. Entendeu? E quando a gente tem essa convicção, Deus, saúde, família e trabalho, eu trago isso para minha rotina, eu trago isso para minha prioridade. Para o volume de tempo eu tenho que equilibrar, mas o que Deus mais quer nem sempre é o volume de tempo. Mas é o coração puro e a intenção certa. Sim. Né? É isso que a gente precisa entregar. Mas de maneira prática, assim, eu acompanho tua rotina, né? Eu te acompanho nas redes sociais e me impacta muito ali. Tem algumas coisas que, assim, você entra na piscina 4 horas da manhã, tudo gelado, né? É assim, eu não me vejo fazendo aquilo, Rodrigo. Mas eu sei que você está treinando a tua mente e está fazendo um foco de disciplina ali. Se eu fosse perguntar uma rotina que... Eu queria que você definisse uma rotina de alta performance, que uma pessoa que está longe dessa rotina, quais são os passos que ela precisa começar a fazer até chegar no nível máximo de alta performance dentro da rotina dela. Antes de eu falar sobre isso, né? Você me acompanha na rede social. Vejo teu café da manhã, vejo teu treino na bike, vejo teu banho gelado. Eu faço isso, assim, eu falo assim, ninguém precisa acordar às 4 da manhã para ser disciplinado. É uma necessidade minha, porque eu começo a dar aula... Na sua rotina? Eu dou aula às 6 da manhã. Se eu quero ter aquela rotina, eu precisei começar a fazer mais cedo. Mas eu não tinha essa disciplina. Né? Que eu falei, eu não era tão disciplinado assim. Quando eu competia... Né, Que horas você vai dormir? Cara, hoje eu tento deitar às 10. Tá. É que ainda não tenho, não consegui chegar no... Eu falo assim, quem tem filhos não tem uma... Não, né, hoje eu vejo tantas pessoas assim, não, porque é mais fácil acordar. Eu falo assim, não, isso para quem não tem filho, né? Porque tem filho, tudo muda. Mas quando eu falo assim, quando eu competia, meu treinador falava assim, você precisa acordar cedo para fazer cardio em jejum. E eu falava para ele assim, eu prefiro passar fome, mas não vou acordar mais cedo. Eu não conseguia acordar mais cedo, eu não tinha essa disciplina. Você sabe quando eu me tornei disciplinado? Quando, depois que eu me converti, Deus falou assim, eu quero que você fale comigo de madrugada. E eu comecei a acordar às 4 e pouco para ler a Bíblia. E aí eu falei assim, cara, eu ia ler a Bíblia e eu cochilava. Eu não conseguia ficar com o olho aberto, né, meu? 4 da manhã você vai estar lendo a palavra. Eu falei, eu preciso fazer alguma rotina que me desperte, né? E aí eu comecei a fazer abdominal. Eu acordava, eu fazia uma sériezinha de abdominal. Aí eu comecei a montar essa rotina que é a rotina de alta performance, que é o que eu mentoro a galera hoje. Tá. Meus mentorados, eu falo assim, cara, tudo começa com um copo d'água.
Então, assim, você acordou, eu não sei se você escova seus dentes assim que você acorda ou não, mas eu jogava uma água no rosto, eu tomava 500 ml de água, porque a gente acorda desidratado, e o nosso cérebro é envolto em água. Tá. Então, se você quer ter um cérebro pensante, ele precisa estar hidratado. Então, a primeira coisa que eu comecei a fazer é me hidratar. A maioria das pessoas não consegue tomar essa quantidade de água assim que acorda. Tem pessoas que falam que dá enjoo. Eu falo assim, bom, comece com o que você tem. Merda. Tem uma frase do Cortella, eu não sei se é dele, né? Mas eu escutei da boca dele, que ele fala assim, ó, o jogo é esse, né? Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Até que você tenha condições de fazer melhor ainda. E foi o que eu fiz. Quando eu comecei essa rotina, eu acordava às 5 da manhã. Eu tomava café e saía para trabalhar. Aí eu comecei a acordar às 5h10, 10 para 5. Eu fiz 10 minutos antes que eu falei assim, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu não conseguia me desempenhar nessa leitura, então eu comecei a acordar às 15 para 5. Que eu fazia uma série de abdominal e tomava essa água e tal, e eu ia para a leitura. Então, tudo começou pela água. Da água, eu fazia uma série de abdominal que demorava ali uns 2 minutos. E eu tinha meu tempo com Deus. Tá. Isso foi me melhorando, porque aí você vê que fala assim, caraca, eu comecei a trabalhar mais disposto. E isso é fisiológico. Uhum. Né? Quando você oxigena mais seu cérebro, você já começa a ter mais foco. E aí você começa a liberar neurotransmissores, né? Endorfina, serotonina, dopamina, que é o que faz com que você tenha essa pujança para trabalhar e fala assim, cara, hoje eu tô com a tocha, no gás. Né? No gás. E aí eu falei assim, bom, o que está me fazendo no gás? Não é só a alimentação, porque a alimentação eu já fazia. Mas a hidratação fez total diferença. E aí eu vi que essa sériezinha de abdominal eu poderia intensificar ela. E eu subi para 4 minutos. Que existe um treinamento que eu não sabia que existia, conheci na pandemia, que chama método Tabata, não sei como é que se diz, que é um treino de 4 minutos. Só que ele é alta intensidade. Né? Era 20 segundos você executa uma série de algum exercício e você só descansa 10 segundos. Tá. São 8 rounds. Eu falei, cara, eu selecionava 4 exercícios ali, tipo, sei lá, polichinelo, um abdominal, uma flexão de braço, um agachamento, sei lá, o que você quiser. E eu fazia, né? Dava 4 minutos, eu tava morto. Assim, você tava... Só assim, morto no sentido assim, parecia um cansaço físico, mas seu cérebro... Mentalmente... Eu falei, cara, eu comecei a orar e eu comecei a ter vários insights. Falei, caraca, tipo, insight mesmo, assim, foi aí que... Lembra aquele curso que eu comprei lá de marketing digital? Sim. Eu nunca soube... Eu falava pro cara... Aplicar cara, eu não sei como falar... Eu comecei um dia, te juro, Rodrigão, aí já estava mais lá na frente, já estava fazendo o meu cardio na bicicleta, eu criei um curso pedalando em 20 minutos. Eu estava de manhã lá, 4 horas da manhã, estava pedalando, falei assim, caraca, é isso que eu tenho que fazer. Eu estava pedalando, abria notas do meu celular, comecei... Eu sempre gostei de falar para homens, né? Tá. Eu sempre, assim, no presencial eu treino homens e mulheres, mas eu gosto de treinar homens. Eu comecei, é esse aqui que eu tenho que falar. E eu, escrevi um curso inteiro, foi o primeiro curso que eu gravei. Escrevi ele em 15 minutos. De manhã, 4 da manhã. Eu falei, cara, isso aí é muito poderoso. É muito poderoso. Só que nisso eu já estava acordando 4h30. Ou seja, meia hora antes de eu ter que sair. De fazer minha preparação, já a rotina que eu já existia. Tá. Então, eu falo todo mundo, falei, começa com pouco, de uma forma simples e fácil. Esse é o jogo. Eu falo muito uma sequência, né? Eu trabalhei muito com gerenciamento de projetos. No gerenciamento de projetos é mudança o tempo inteiro. Eu falo o seguinte, a mentalidade que a gente precisa ter no mundo corporativo para gerir os projetos que a gente tem é começa pequeno, aprende rápido, acelera forte. Depois você ter os aprendizados necessários para conseguir chegar onde você quer. Então, acho que faz sentido com isso, né? Sim, porque, assim, o único problema, as pessoas, elas invertem essa roda. Geralmente as pessoas já querem começar acelerando, né? Eu falei assim, cara, você não tem... Começar grande e acelerando, né? Imagina assim, é o que a gente falou assim, hoje, sei lá, você dirige um HB20, né? Lá, um carrinho popular. Aí você ganha na Mega Sena... Aí você compra uma Ferrari. Tu gosta de Ferrari, né? Cara, não, eu gosto de Porsche. Eu gosto de Porsche. Aí quando fala eu gosto de Porsche, eu acho que é uma coisa mais da minha paternidade. Entendi, é algo que vem do meu pai. Mas quando você fala de carro rápido, né? Vamos falar da Porsche. Você sabe dirigir aquele carro?
Você Já entrou num? já entrou num? Você acha que você consegue sair? Antes você sair de 0 a 100 demorava 10 segundos, agora demora 1. Você está pronto para aquilo? Você não está pronto para aquilo. Então você tem que começar com pouco, né? Você sai do seu poisézinho lá e compra um carro mais mediano. Né? Degrau a degrau. Degrau a degrau. Não adianta você dar um salto quântico, porque é até perigoso. Sim. Né? Quando eu comecei com esse método de disciplina, eu falei assim, cara, eu comecei com 2 minutos de abdominal, ler um versículo da Bíblia é menos de 1 minuto, a não ser que eu comecei a meditar em cima disso, mas é um Sim. outro passo. Tá. Importante que eu falo assim, as pessoas falam assim, mas eu não entendo a Bíblia. Eu falo assim, mas a Bíblia não é para ser entendida assim. Eu demorei um tempo, né? E quando eu conversei com meu pastor na época, eu falei assim, cara, eu não entendo nada da Bíblia, a não ser o que é lógico, né? A história de Jesus, mas você não pega a parte lá da profunda, né? Eu falei assim, mas você convidou o Espírito Santo para ler com você? Eu falei, como assim, né, meu? Não, você começar a ler, você precisa convidar o Espírito Santo. E aí você precisa, talvez, se colocar um tempo em louvor e adoração. E aí eu falei assim, essa é a minha rotina, então. Então eu acordava, tomava meu copo d'água. Aí eu comecei a fazer um shot matinal, que são substâncias que hoje são anti-inflamatórias. Tem vários estudos, né, de anti-inflamatórias, para melhorar a sua parte hormonal, para te dar mais, aumentar suas vitaminas e neuroplasticidade, porque é ruim para danar. E tudo que é ruim é bom, né? Você faz com que o seu cérebro se desenvolva. Então, da água eu tomava esse shot. Do shot eu já colocava meu fone de ouvido, louvor, e eu ia pro meu treino. E ali no treino eu já estava me conectando com o Espírito Santo. Terminava esse meu treinamento, tomava meu banho gelado. Hoje eu tenho uma banheira de gelo, mas quando tá inverno eu entrava na piscina ou chuveiro, né? Neuroplasticidade de novo. Eu não fazia por bobeira. Tem estudo. Eu falo assim, cara, isso aqui é desconforto. Sim. E a gente tem que começar a se colocar no desconforto. Vou investir na minha carreira porque é a melhor maneira de eu crescer. Eu não vou esperar a empresa investir em mim. Eu vou investir. Então, falei de maneira lógica. Como é que eu faço isso? 10% do que eu ganho, eu invisto em mim. Na minha carreira. Seja formação, fiz intercâmbio também. Legal. Fez total diferença para mim. Mas na trilha do crescimento, as pessoas olham muito para a performance como sendo o principal indicativo. E eu, na minha experiência, não sei na tua, mas esse é só o primeiro degrau. Sim. Para mim é performance, primeiro degrau. Segundo degrau, posicionamento, deixar claro para onde eu quero ir. Terceiro degrau é conhecimento, que é ter propriedade de para onde eu vou e por que eu vou. Mas o que faz a diferença é a exposição. Fazer com que a minha equipe, meus líderes e os líderes dos meus líderes tenham a mentalidade e a visão sobre o meu profissional como eu realmente sou. Então, acho que a tua trilha você foi fazendo isso, né, na prática. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que passa tudo por isso. Eu acrescentaria, acho que nessa fórmula que você está trazendo, eu acho que você deveria ser amado por todos os RHs onde você passou, né? Porque Eu criava bastante conexão. esse discurso que você traz, né, de ser dono da própria carreira, olhar como negócio, é o que a gente tenta vender o tempo inteiro, né? Como recursos humanos, né? Eu sempre trabalhei na área de recursos humanos. Mas uma o que pergunta, só um parênteses. Quantos por cento assumem isso? Pouquíssimos. Pouquíssimos, né? Então, assim, o que eu acrescentaria nessa história ou nesses ingredientes que você trouxe, é um fator que eu acho que é essencial também. Saber para onde você quer ir, não necessariamente é o end state, né? Porque tem muita gente que fala, não, eu quero chegar com diretor, eu quero ser VP, eu quero ser CEO, e não sabe qual que é o próximo passo a dar. Eu sempre pensei na minha carreira assim, o próximo passo precisa ter claro. Eu sempre entrei numa posição já pensando no próximo passo que eu ia dar. Eu não sei se isso às vezes gerava mais ansiedade, menos ansiedade, mas foi uma forma que eu desenvolvi para crescer. Então eu acho que é super importante esse tema de você saber qual que é o teu próximo passo, que caminho que você vai fazer e diversificar. Acho que é outro ingrediente que eu somaria nessa questão, né? Tem pouca gente hoje em dia ainda, mesmo nesse mundo super, super diferente que a gente está e diverso, pensando em diversificação de carreira, né? Que eu acho que é um tema super importante e relevante. Necessário, total. Vê que interessante, né? Você foi falando isso. Eu sempre olhei a minha carreira como um tabuleiro de xadrez.
que eu precisava entender os tabuleiros, as peças necessárias, e o meu checkmate não era para eu ganhar ou perder, não era isso. Mas era para eu entender os meus próximos movimentos na carreira e qual me faria chegar mais rápido onde eu gostaria de chegar. Porque eu falo muito que a competência do futuro, que quem aplica no presente tem total sucesso, que é a inteligência social. Capacidade de você lidar com as pessoas, influenciar as pessoas, lidar com os conflitos com as pessoas. Porque no final do jogo, é sobre pessoas o mundo corporativo. É sobre isso. E você que vem com essa bagagem como um todo, como é que você enxergava isso no teu dia a dia? Como é que você implantava a cultura com esse olhar? Como é que você olha para a tua carreira e a aplicação que você fazia dentro das empresas por onde você passou? Olha, eu posso te dizer que nem sempre foi assim na minha carreira. Eu tive uma síndrome, eu digo, em um momento, que era... Porque eu trabalhei muito no ambiente fabril. Então, manufatura. E eu olhava e falava, os caras do corporativo, os caras de vendas, essa galera de nariz empinado, e olhava muito assim para eles. Porque eu entendia que eu ia ser um cara de fábrica o resto da minha vida, sabe? E eu tive um gestor que foi fundamental para mim. Ele falou, mas manufatura é legal, supply chain é legal, a não ser que você seja o sonho da sua vida permanecer aqui, mas eu vejo potencial para você de crescer, de ver outras áreas da organização, você precisa começar a se conectar com as pessoas. E eu achava que... Você já estava no RH? Eu já estava no RH, mas eu achava que não porre. Achava um porre. Eu falava, jura? Você jura que eu vou ter que ir lá... Fazer sala na Faria Lima? Que eu vou ter que entrar lá, não sei onde, né? Que normalmente os escritórios ficavam por lá. E aí eu fui aprendendo essa questão da importância da inteligência social, dessa conexão social, o quanto isso poderia acelerar minha carreira, mas o quanto isso também poderia me trazer vantagem para tudo aquilo que eu fosse fazer. Hoje, com quase 50 anos... E tendo rodado várias organizações, cara, eu olho e falo, eu conheço tanta gente. Eu tenho... E de A a Z, tanto na questão da diversidade, mas também na questão de postos de trabalho. Tem coisas que às vezes eu posto no LinkedIn, um vendedor da Mondelez do Rio de Janeiro, que eu visitava o cara... Há 15 anos atrás, fala, poxa, Moisés, eu lembro quando você vinha aqui no Presunic e eu tava colocando o negócio do estoque assim, assado. Eu falava, caraca, velho. E eu lembro desse cara, mas eu não lembro, eu não tinha noção que eu impactei de tal forma. Ou eu passei por 6 empresas já, né? Os gestores que viraram CEOs ou pessoas que estão fora do Brasil e que lembram, e eu me conecto com ele até hoje. É muito importante que as pessoas, desde muito cedo na carreira, percebam isso. E percebam o valor disso. Não é fazer porque é moda, não é fazer porque é bacana. É porque realmente é um fator de aceleração de carreira. Sabe? A questão social é super importante. E se você expande os muros da organização, que é outra coisa que eu aprendi já mais velho, como é que eu conecto com o governo, como é que eu conecto com entidades que ajudam a minha empresa, como é que eu levo o nome da minha empresa para fora. Poxa, isso tem um valor incrível, incrível. Estou no momento de carreira agora, indo para um lado de consultoria, mentoria. Esse tema eu nunca vi ser tão relevante no momento que eu estou vivendo. É impressionante. Total. E um aspecto que você comentou que eu tenho curiosidade, né? Esse episódio vai ao ar no Dia da Consciência Negra. E sendo muito aberto contigo, posições de alto escalão, a gente vê poucas pessoas com essa representatividade que você conseguiu trilhar, né? E eu falo que você pode ser um líder de um movimento... a gente falou isso, né? Pré-episódio aqui. Líder de um movimento de trazer a consciência sobre o tema, mas talvez um pouco de esperança e direcionamento para as pessoas que querem galgar isso, que são semelhantes a você. Perfeito. Como foi para você construir essa trilha diante do teu contexto e cenário? E como é que você se sentia sendo diferente dentro desse meio? Poxa, que pergunta. Que pergunta. Você tem mais 3 horas esse podcast, mais ou menos, né? Pra gente conversar aqui. Não, adoro a tua pergunta e assim, eu
vou contar um pouco da história, mas respondo ela de forma bem objetiva, assim. Eu quando comecei a trabalhar na General Motors, eu me lembro como se fosse hoje ter pensado isso. E recentemente eu voltei em Piracicaba, que é a cidade onde eu comecei a trabalhar, e um amigo que tem uma floricultura falou para mim, cara, você tá aí lá em cima, não sei o quê. Eu lembro lá na fábrica que você falava que você ia ser o primeiro negro a chegar numa posição de chefia. Eu lembro de ter pensado isso, eu não lembro de ter falado isso. Você entende? E a primeira coisa que eu fiz foi, quem é a pessoa negra que está num cargo acima do meu? E eu comecei trabalhando no chão de fábrica e era um encarregado de manutenção. E eu olhava e falava, eu não me via representado dentro daquele ambiente. E eu falei, eu quero chegar lá. Eu tinha vontade de ser diretor desde muito cedo. Porque eu acho que a capacidade que eu tinha de inteligência, de estratégia, eu queria ajudar deste nível, sabe? Uhum. Mas eu cresci sem referência. Então, nas empresas onde eu andei, pouquíssimas pessoas dentro do Brasil, eu não lembro, eu lembro de ter tido uma pessoa na Unilever, que foi uma gestora minha, né, a Mônica Pinto, que era negra, mas eu não lembro de ter tido outras referências negras como liderança. E aí vai um pouco da pergunta anterior, né, Rodrigo? Eu começava a fazer as conexões lá fora. Então, eu conversava muito sobre esse tema. Isso me deu alento para seguir crescendo. O processo foi muito difícil. Muito difícil. É quase que como você andar sozinho no deserto, andar sozinho na floresta. Graças a Deus eu tive grandes líderes, eu tive gente que eu me conectei, que me colocou para cima e que viu realmente minha competência e a possibilidade de eu fazer coisas diferentes. Mas quem te fez acreditar que era possível? Olha, eu acho que muita gente que passou pela minha carreira, muita gente que passou pela minha vida, sabe? Eu vou escrever um livro em algum momento e eu vou dar um spoiler aqui no seu podcast. Às vezes as pessoas me perguntam, mas por que você mudou tanto de empresa? São 6 empresas ao longo de 30 anos. Para alguns pode ser Nem muito... tanto assim. Para alguns pode ser Não muito, para outros não. Mas tem muita gente que tem aquela visão de que começou numa empresa vai se aposentar. E vai aposentar lá. Né? As antigas gerações... Muito isso. Eu lembro quando quando eu falei, meu pai, eu vou sair da GM, meu pai falou, você tá louco? Você tá louco? Meu pai trabalhou 35 anos na mesma empresa. Sim. Um pouco desse processo meu, e o que eu vou escrever no livro é justamente isso. Eu sempre tive um olhar muito atento até onde eu conseguia ir dentro de algumas organizações. Muitas promoções aconteceram no momento da troca. Você crescia trocando. Crescia trocando. Né? Chegou o coordenador, parece que não ia. Eu fiz a troca, virei gerente. Gerente sênior, diretor associado, diretor global, sabe? As trocas serviram para isso também. Então, assim, foi um caminho difícil, mas agora o que me dá grande tesão, pode falar essa palavra? Claro. A gente está discutindo sobre isso. Que dá muito tesão é a possibilidade de servir como referência, cara. E na Novo, que foi uma empresa Novo Norte, que é uma empresa que eu trabalhei, e você vem do ramo farmacêutico, você sabe muito bem disso. Quando eu cheguei, uma das coisas que mais me incomodou foi o fato de não ver a raça negra representada naquele ambiente. Posso dar um comentário? Por favor. Eu trabalhei no campo, na indústria farmacêutica, a gente chama campo o time de vendas, né? Time de vendas. E eu comecei em Recife, depois fui expandindo, Nordeste, e tive responsabilidade nacional, né? Principalmente quando eu estava aqui dentro da matriz, responsabilidade no marketing. Eu vou ser muito honesto contigo. Representante da indústria farmacêutica, a nível de mercado corporativo, tem uma remuneração interessante. Sim. Eu não lembro de uma mão de pessoas que eram negras fazendo esse trabalho. Então, é bem isso. E aí vou te contar por quê. Não sei se você sabe o porquê. Eu me incomodei e fui estudar.
a gente... E o que eu lembro é da Novo Norte, Armando lá em Recife. Armando. Eu conheço Armando. Eu conheço Armando. Muitas convenções com Armando ao longo desses 6 anos que eu fiquei na Novo. Sim, sim. E eu fui estudar, fui entender por quê. E sabe por quê que não tem a representatividade lá? E nós não estamos falando de 50 anos atrás, nós estamos falando de 20, 15 anos atrás. Eu fui conversar com as pessoas que tinham mais experiência na indústria. A indústria farmacêutica contratava sob o requisito de boa aparência. Uhum. Isso não previa negros. E nem orientais. Orientais São também. raros também. São raros. Tirando as empresas que são já de origem oriental. Sim, sim. São raros. E, cara, e aí quando eu falo do tesão, porque aí a gente começou toda uma discussão dentro da Novo, no board, com a participação do presidente, com os meus pares, sobre diversidade e inclusão. E o número que era abaixo de 3%, em 6 anos, a gente levou esse número próximo de 20%. E hoje eu tenho um orgulho, mesmo estando fora da organização fazer um programa de estágio voltado para pessoas negras, agora para o campo. Para o campo. Então, bem como você falou, a população negra tem dificuldades financeiras, cara. Às vezes as pessoas nem sabem o que é um rap. Se você falar para um menino negro, inteligente, que putz, você vai entrar numa empresa bacana, que vai te dar um salário, benefício, carro, eu tenho certeza que esse menino vai querer participar disso. Então, o que eu tenho feito agora é levar essa mensagem, usar o meu lugar de fala e a minha voz para inspirar pessoas. E eu tenho ouvido um monte de feedback bacana, das pessoas dizerem, poxa, na Novo eu via muito isso. Cara, eu chegar e ver você lá, em recursos humanos, negro, isso me dava uma vontade de querer fazer parte dessa organização. Cara, eu te admiro, eu nunca tinha trocado uma conversa contigo. Eu toparia trabalhar na Novo. Era a única indústria que eu topava falar assim, ó, eu saio de onde eu tô, porque eu sempre fui muito feliz na AstraZeneca. Uhum. Muito realizado. Eu tenho uma gratidão gigante. 7 promoções em 6 anos, premiações nacionais e internacionais. Mas sabe aquele desejo que você fala o seguinte, poxa, se pintasse uma oportunidade ali que talvez fizesse... Eu nunca me candidatei para nenhuma vaga, né? Porque, principalmente na reta final, Deus falou muito comigo sobre o direcionamento que eu tinha aqui, que era abrir mão da minha carreira para fazer a diferença em outras carreiras. Perfeito. Ele foi muito claro comigo. E eu sou obediente a Deus. Perfeito. Eu obedeço. Essa é uma qualidade que eu tenho. Tamo junto. Só que ver os teus posts no LinkedIn, eu queria estar perto de você. Ver os teus posts no LinkedIn e fala, eu acredito no que esse cara tá falando. Eu me sinto representado. E o aspecto da cor, óbvio que a gente tem que ter consciência do quanto que isso eu não tenho noção, Moisés. Eu não posso falar, imagino, mentira, hipocrisia minha, eu não imagino. Você não tem. Eu falo, né? Às vezes a gente tá numa conversa e fala o seguinte, imagino, não imagino, velho. Eu não sei como é. Eu não passei por isso. Eu não passei por isso. Mas um ponto que eu queria que você deixasse assim, para principalmente quem tá nos ouvindo é, qual é a mensagem que você passa para essas pessoas assim? Cara, são vários... É um tema complexo, não é um tema simples. Não. Né? Então, e aqui eu quero entrar só rapidamente, assim, não é um tema puramente de meritocracia. Não é sobre se eu posso chegar, você também pode chegar. Não é sobre isso. É sobre uma conjuntura de coisas. Eu acho que a gente está vivendo um mundo onde as empresas estão mais abertas para receber, né? As discussões sobre diversidade estão acontecendo. Então, assim, a primeira dica ou a primeira recado que eu digo é sonhe alto, sabe? Porque a gente, às vezes, povo negro, às vezes tem essa coisa do tipo, se eu ganhar aqui um pouquinho e eu conseguir levar o pão para casa, já tá bom. Não, cara, a gente pode ocupar grandes posições em grandes empresas. Então, sonhe alto. Segundo, trabalhe em rede, sabe? É um pouco o que a gente estava falando aqui agora. Inteligência social. Inteligência social. Existe um tema que é até voltado para dentro do público negro, que é uma questão de sororidade também. Do tipo, hoje as pessoas têm muitas referências. Eu cresci sem referência nenhuma. Hoje tem um monte de gente em posições legais. É o que eu mais estou me perguntando aqui. Cara, esse cara cresceu sem referência. Como é que ele conseguiu? Chama essa pessoa para conversar, sabe? Chama essa pessoa para bater um papo. E eu estou muito disponível, muito aberto para que, assim, mostrar o caminho das pedras. E o terceiro ponto, acho que é mais importante de tudo, é prepare-se. Prepare-se. E eu não estou falando de um ponto de vista como eu fui criado, porque meu pai falava, você tem que ser melhor que os outros. Né? Tipo, se eles fazem 10, você tem que fazer 12. Eu acho que um pouco
uma parte do meu sucesso tem a ver com isso. Mas também me levou para um lado de perfeccionismo, de sofrer com estresse, de ter que... Né? Eu entendo, isso eu entendo. Teve uma série de outros efeitos colaterais, né? Que não foram muito legais, assim. Mas assim, hoje... Eu tenho muita crença, assim, cara, que meus filhos, por exemplo, eles vão poder ser realmente o que eles quiserem. Com 17 anos, cara, eles já têm um monte de referência negra aí, e que eles vão ser o que eles realmente quiserem. Daqui 50 anos, talvez, a gente tenha muito menos desigualdade do que tinha o mundo que eu encontrei. Eu tenho consciência do meu privilégio. Eu sou parte de 3% menos de 3% da população que chegaram numa posição de C-level, sendo negro. Menos de 3%. A população brasileira é de 56% de negros, cara. Então, assim, não é fácil, mas é possível, sabe? Então, você tem que entender quais são as empresas que você se encaixaria para você se candidatar para elas. Boa. Porque acho que não adianta olhar só o descritivo de cargos, as principais responsabilidades, porque se você entrar num ambiente que você não está acostumado, vai ser difícil de você se adaptar e talvez você não se adapte. Sim. Talvez você não se adapte. Acho que há 2 semanas me fizeram uma pergunta, né? Um profissional que estava insatisfeito numa empresa recebeu uma proposta de outra empresa e ele virou para mim e falou o seguinte: Rodrigo, o que é que eu levo em consideração? Eu falei, na hora que você está pensando em fazer uma transição, existem alguns pilares. Primeiro, possibilidade de crescimento. Então, se no ambiente que você está ou no ambiente que você vai, quais são as maiores possibilidades de crescimento? Crescimento é de posição, crescimento de outros aspectos. Segundo, reconhecimento. Porque o reconhecimento também faz parte, é uma das partes da nossa remuneração. Ser reconhecido e valorizado no nosso trabalho. Terceiro aspecto, desenvolvimento. A possibilidade de você se desenvolver enquanto profissional, desenvolver novas habilidades. E um quarto pilar é ambiente. E dentro desse pilar existe a liderança, que é um dos principais fatores, infelizmente, na hora de pedir demissão. Eu acredito muito que existe um jargão conhecido, né? As empresas perdem bons funcionários, geralmente pelos chefes, não pela empresa em si. E esse é um baita desafio. Mas, voltando para esse aspecto de recrutamento e seleção, quais são as principais competências que você acredita que um profissional que quer alcançar altas posições em grandes empresas, ele precisa demonstrar durante uma seleção? Comunicação, acho que foi a principal coisa que a gente falou aqui. Então, saber falar o que você passou, quais foram a melhor parte do filme como você utilizou. Então, acho que você se comunicar na hora de você vender o seu peixe. Tá bom. Tá? E depois que você entra na empresa também, comunicação, eu acho que é também uma das principais competências para você continuar seu crescimento interno. Ok. E como a gente trabalha principalmente com recrutamento de executivos, é liderança. Tá. Liderança. Como é que eles conseguem demonstrar liderança durante um recrutamento e seleção? Se eu sair da empresa, a minha área continua rodando. É simples, né? A mensuração é simples, mas eles conseguem ter... Se você sair hoje da sua empresa, da sua área vai continuar rodando, ou vai virar um incêndio e vão ter que arrumar alguém para pagar. E muitos profissionais, para se autovalorizar, eles falam, não vai conseguir rodar. Só que é porque eles não exerceram a liderança antes disso. Exatamente. Dificilmente ele vai conseguir exercer no curto prazo nessa outra oportunidade. Se você sair e o negócio estiver rodando, você fez um bom trabalho de gestão de pessoas. Comunicação, liderança é outra competência que você acredita que seja relevante para posições nesse patamar. Hands-on, proatividade, arregaçar as mangas. Porque, principalmente pelos últimos anos, a gente tem visto o cenário econômico não ajudando tanto. Ok. E uma posição um profissional que entra para fazer uma coisa acaba fazendo 2, 3 ou 4. Ok. Muitas vezes... Super comum. Super comum. Muitas vezes porque ele vai atrás. Sim. Certo? Então... Foi protagonista e conseguiu abraçar aquelas outras áreas. Outras vezes porque foi top-down. Então, olha, você vai abraçar isso e a pessoa não gosta. A pessoa, mas para abraçar essas áreas eu preciso aumentar minha remuneração, porque as áreas que eu estou abraçando é muito maior do que eu fui contratado aqui para isso. Então, acho que essas três, na minha percepção... São as 3 competências que não podem faltar para um executivo. E quais são as competências que eles costumam falar que geram um baixo impacto?
que é comum, que é frequente. Por exemplo, eu escuto muito determinação. Para mim, não impacta nenhum. Porque se você não está determinado para fazer o que você faz, isso é básico do básico do básico. E quando eu estou falando de posições de níveis mais altos, já demonstra uma visão que não é tão, talvez, madura, uma visão tão completa da responsabilidade, enfim. Então, a vontade, para mim, no recrutamento de seleção, ela não é um parâmetro de determinação disso ser uma competência de alto impacto. Que outra competência você escuta que você fala, poxa, isso daqui nem tanto assim? Vamos lá. Trazendo para o óbvio, fala muito também ética. Tá. Que está em falta, mas eu acho que... Impacto nenhum também. Se espera no mínimo disso, no mínimo. E resultados sem comprovação. Como assim? Vamos lá. É comum a gente encontrar profissionais na entrevista falando que eu atingi, a empresa dobrou de tamanho depois que eu entrei nela. Tá, qual foi a tua contribuição para dobrar de tamanho? E o cara não consegue trazer muita evidência. Qual foi, como você contribuiu, ou como sua equipe contribuiu para o crescimento da empresa? E aí quando você Uma pergunta. Posições mais altas, é mais inteligente você levar as contribuições que você fez ou que o seu time fez? Que seu time fez? Poucos líderes também conseguem enxergar isso. Que a melhor maneira deles se venderem não é falando deles, mas é falando do time deles. Do time. Eu fiz muito isso internamente para conseguir crescer dentro da AstraZeneca, né, que foi a empresa onde eu tive esse crescimento de maneira mais exponencial nos últimos anos. Mas eu sempre entendia que é muito difícil o líder conseguir se vender falando ações, atitudes que ele fez. Até porque não foi ele que fez. Talvez ele idealizou, ele teve aspecto estratégico, ele teve boa tomada de decisão, ele teve direcionamento. Você percebe fácil quando a pessoa não tem um olhar para o time como deveria. Na entrevista não fala a gente, fala eu. É detalhe pequeno e impacto grande. Eu fiz... mas você não tinha uma equipe de 200 pessoas? Não, a gente. Lembrei agora a gente. Eu tinha um coordenador, eu tinha um gerente que fazia isso. Então, você começa a perceber, durante a conversa, esses detalhes que acabam entregando o perfil do profissional. Tá. A gente falou determinação, você falou ética. Qual seria uma outra competência que deve ser evitada você falar durante o recrutamento e seleção? Estou tentando lembrar alguma. Tá. Eu escuto muito proatividade, que também eu acho que é algo que... Óbvio, hands-on e proatividade tem uma similaridade aqui, mas para mim também a proatividade em si é baixo impacto quando eu estou falando de posições mais altas. Quando eu estou falando de alguém que vai ingressar no mercado, que ainda não tem tanta habilidade, não tem tanta experiência, ainda tem um pouco de desafio de entender hard skills, soft skills, tudo bem, porque o que ela vai ter para contribuir ali está muito conectado à disposição dela. Mas quando eu olho para uma posição mais executiva, as pessoas não querem disposição, as pessoas querem resultado. E o resultado ele é construído por meio das competências certas, da maturidade certa, enfim. Tem outra competência, você lembra ou... A princípio são essas as principais? Tá. Beleza. Tem alguma que você também escuta além dessas? Aqui, dois jargões, né? Primeiro, quando eu falo de competências positivas, determinação, proatividade. Quando eu falo de competência a desenvolver, perfeccionismo, ansiedade e inglês. As perfeccionistas já caiu em desuso. Já caiu, né? Não é possível. Não. Desde do estagiário lá de... Acho que foi a Porchat, né? Ou é o Whindersson Nunes? Aquele vídeo que viralizou, né? De Murilo Gun. Sim. O estagiário perfeccionista. Acho que desde ali o pessoal já deixa de usar. Mas ansiedade em inglês ainda tem sido algo comum? Sim. E eu escuto, às vezes, a pessoa falar de inglês de uma vaga que talvez não exija tanto, mas óbvio que inglês em altas posições é uma competência que tem se tornado, até num patamar ali, MBA em inglês, em algumas empresas, alguns lugares, principalmente em São Paulo, inglês para altas posições é praxe, assim. É básico. Na minha transição profissional, para que eu pudesse assumir altas posições lá, isso para mim era uma competência simples. Tem, pode participar, não tem, nem vem. Era basicamente assim, né?
Isso tem se tornado, mas em boa parte das vagas não é obrigatoriedade. E a ansiedade, eu já participei de muito processo seletivo, e os meus chefes também junto comigo na época, quando o candidato falava, eu tenho um nível de ansiedade alto, e aí o meu chefe, né, super simpático, ele perguntava, você toma remédio? Aí a pessoa falava, não, então isso é outra competência. Você toma remédio? Sim. Então, ok, tá válido. Só aceitava isso por questão de remédio. Alguma competência que você escuta assim, que é pontos a desenvolver que também não vale a pena você levar? Pontos para não levar no Para entrevista. não levar. Primeiro, as pessoas têm dificuldade em falar pontos de desenvolvimento num processo seletivo, certo? Uhum. Você observa isso. Poucas pessoas têm um nível de autoconhecimento grande, né, para conseguir levar, mas do que as pessoas levam que você fala, poxa, eu fazendo recrutamento e seleção todos os dias, eu acredito que não seria o melhor caminho para levar. Tem alguma coisa? E depois que você falou determinação, só vem isso, realmente. As pessoas falam, eu acho que eu deveria ir porque eu entrego, eu vou entregar mais do que ele, porque eu acordo mais cedo e fico até mais tarde, eu sou determinado. Eu acho que isso é mais comum do que se imagina. Tá. Se você, mais uma vez, está pelo Spotify, obrigado por ter ficado com a gente aqui durante todo esse episódio. Imagino que tem vários insights práticos para você aproveitar. Então já se inscreve, já começa a seguir o nosso canal. E se você está pelo YouTube também, mais uma vez, já se inscreva aqui no nosso canal para acompanhar episódios semanais, para acelerar você e a sua carreira rumo a altas posições em grandes empresas. Muito obrigado e até a próxima. E se você ficou até aqui nesse episódio, eu quero te fazer um convite. Eu estou colocando o meu time à tua disposição para construir o plano de carreira de aceleração profissional. É isso mesmo. Em apenas 30 minutos, meu time pode conhecer a tua história, entender os desafios, entender os teus objetivos e construir um plano de aceleração personalizado para a tua carreira profissional. Se você quer isso para você, basta você ir no link aqui abaixo, falar com o meu time para ter uma reunião. Eu diria que é uma reunião estratégica para que você consiga construir o teu próprio plano. Até o próximo episódio, próxima segunda-feira.